Drink Empreendedor. Drink Empreendedor. Vamos lá, então, começando esse episódio. Bora. Rodrigo Gandolf. Isso aí. Te agradecer pelo teu tempo aí, eu sei que é a correria do dia a dia, então te agradecer por parar aqui para conversar com o pessoal, conversar com a audiência. A gente tem um objetivo aqui no Drink Empreendedor, se a gente conseguir motivar uma pessoa que seja a empreender, a fazer acontecer, eu já estou com o meu objetivo concluído. Está começando, esse é o nosso 5º episódio que vai ao ar, então te agradecer aí por esse tempo aí, a gente vai ter uma conversa legal pela frente. Nos conhecemos, a gente estava falando atrás das câmeras, nos conhecemos há alguns anos, mas eu tenho certeza que eu sei pouquíssimo, nem 5% da tua história, então acho que tem bastante coisa para somar, quero muito escutar também, acho que a gente vai ter uma troca legal aí, então te agradecer esse tempo. Pô, pode contar comigo para falar qualquer coisa referente a toda a minha área, tanto atuação quanto tanto do passado, das coisas que eu já fiz, quanto das coisas que eu tô fazendo. E, cara, primeira coisa, eu sei o quanto é difícil empreender no digital, sei o quanto é desafiador por N opções que o mercado tem e por ser um mercado muito difícil e principalmente pela geolocalização que a gente tá, né? Onde a gente tá, que, cara, se a gente andar 5 horas aí em Floripa, a gente tem um mercado digital 8 vezes maior do que aqui, para te ter uma noção. Então, tipo, sempre onde for para agregar os nossos aqui, eu sempre vou fazer de tudo. Eu quero te parabenizar primeiro, tanto pelo trabalho no offline, quanto pelo trabalho todo do podcast, porque é uma parada... eu sei o quanto é desafiador mesmo. Estamos aprendendo ainda, né? Mas é isso. Antes, eu até falo, né, que eu mudei muito... Antes eu era um cara na faculdade, como eu sou administrador, era muito mega planejador. Hoje em dia, acho que sim, é muito importante planejar, mas o executar é tão importante quanto, né? Não adianta ter tudo redondinho se tu não ir pra ponta pra agir. Então, hoje em dia, tipo, cara, eu penso ali, planejo, já faço acontecer e vou prototipar ali pra ver. Porque tu só aprende... Só vai ver se funciona o produto ou serviço testando, né? Então... Hoje em dia eu diminuí esse gatilho aí que antes era bem maior, né? Pensava sempre, qual é o momento certo, com o dinheiro certo, a hora certa. E eu fui aprendendo que tu tem que ser um pouco mais rápido nesse processo aí. Total. Cara, eu costumo dizer que o empreendedorismo e a música, e na música principalmente, né? Cara, é tu trocar o pneu com o carro andando. Não tem... Cara, se tu esperar o momento certo, se tu esperar a situação ideal, assim, cara, isso aí nunca vai ter, entende? Sim. Então... É o velho clichê que tava tendo no Instagram há pouco. Cara, primeiro tu começa, depois tu melhora e assim tu vai indo. Não tem... Eu ia falar exatamente sobre clichê, tipo... essas frases são clichê, são por algum motivo, né? Porque muitas pessoas já testaram e, cara, isso de fato funciona. E eu sinto muito isso, assim, né? De, cara, tu vai aprendendo, tu idealiza completamente uma coisa e tu vai ver na prática outra, né? Então tu tem que estar principalmente preparado a essas mudanças. E tu falou da música, então fazendo um link assim, até sobre a minha história, e depois tu vai contar a tua quase toda aí para nós. Eu entrei no mercado de entretenimento na parte da música. Minha família sempre foi envolvida com música, então eu desde muito pequeno tive esse contato com a música. Meu irmão mais velho, é 4 anos mais velho também, já entrou na noite, provavelmente 4 anos que eu. Então, eu bem novo, com 16, 17 anos, comecei a tocar na noite. Então, meu pai até me acompanhava em alguns lugares, porque era menor de idade. E, enfim, daí aquilo ali, de um hobby, acabou virando um negócio, que hoje eu entendo que era um negócio. Na época, ainda não era muito claro. Bom, dentro de uma banda, tu tem financeiro, tem gestão de uma marca, em qual mídia vai rodar isso, tem gestão de pessoas, enfim, tem todas as áreas de uma empresa. E só depois de estudar e trabalhar mais que eu fui começar a entender enfim, questão de profissionalismo dentro da música. E depois saí, fui trabalhar com outras coisas. E quando eu voltei com a abertura do Canto, em 2021, eu voltei de cabeça para o entretenimento. Então, enfim, dentro do Canto, da Combo, a gente trabalha muito na parte do entretenimento e contatos e relacionamentos que eu tinha na época e aprendizados, hoje é o meu dia a dia. Então, até em palestra na faculdade ali, não falava muito da banda porque eu não entendia. Hoje em dia faz muito sentido. Então, os meus próprios sócios
eu conhecia da época da banda. Só que eram meus contratantes, e agora são meus sócios. Então, hoje em dia faz muito sentido essa relação, é aquela experiência que eu tive pro meu dia a dia hoje, completamente, assim. Então, enfim, toquei em vários palcos, assim, né? Principalmente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, cara, foi uma experiência... Eu gostava muito, mas eu acabei indo para uma outra linha, fui trabalhar, estudar com outras coisas e acabei... Porque a música exige muito também, né? Tu tem que viver praticamente 100% para aquilo. Uma hora tu tá numa cidade, outra hora tu vai para outro estado, é muito voo, muita van, estrada, enfim. Então tu tem que te dedicar àquilo ali 100%, acabou. Que não foi a minha primeira opção, mas hoje em dia eu acabo tendo contato com a música, mas mais pro outro lado, como contratante mesmo, que é muito bom também. E a música na minha vida, tocando, segue sendo um hobby, assim. Encontro de família, amigos ainda acontece, mas eu não pretendo seguir no mercado da música tocando, né? Mas mais desse lado que eu tô hoje, que é basicamente como contratante. Mas eu também te conheço desde esse tempo, então até tava tentando lembrar ali, eu acho que a gente já fez algum trabalho de vídeo, lembro. Sim. Mas enfim, faz bastante tempo, né? Mas eu lembro que a gente fez uma parada, meu, com fotos e logo também, eu acho, lá teve. Quando eu tinha agência. Mas, meu, deixa eu só engatar uma pergunta. Vou virar um pouco... Bora. Cara, tu acha que tu saiu da música por uma opção? Porque, cara, não é isso que eu quero. Ou, de repente, porque tu não tinha tanto preparo e os teus amigos, os teus sócios na época não tinham tanto preparo e acabou com que, de repente, a parada não deu tão certo e tu acabou olhando para outro lado. Porque isso acontece muito, cara. Acontece muito hoje. Eu acho que muito porque a gente não estava preparado. A gente era bem jovem, assim. Acho que quando acabou a banda, a gente devia ter, sei lá, 19 anos. Então, era bem jovem. E teve uma saída do vocalista, então teria que reestruturar totalmente a banda. E eu via que aquilo ali... Eu acho que é uma mistura dos dois, tá? Não era bem o que eu queria ser o profissional da música completamente. Era uma brincadeira que acabou se profissionalizando. E também não estava preparado. Então acho que foi uma junção dos dois, assim. E tem mais uma parada que eu lembro, né? Que é o lance que o segmento, né? O nicho que tu estava inserido, que era o pagode, não é a febre que é hoje, né? Também, né? Que é a febre que é de uns 3 anos pra cá, assim, que deu um boom considerável. Muito. E por isso, né? De ser 1 em 1 milhão, né? Eu escutei essa frase já, que banda é 1 em 1 milhão. Não sei se tá certo ou tá errado, mas é algo que também... Principalmente, talvez falando aqui do sul do país... A gente estava falando das marcas também, né? Que vem... Tu falou da mercado digital, né? Que Floripa já é X vezes mais a parte de internet. Eu vejo que para bandas também ainda parece que a gente está na base do país aqui. Até chegar nos grandes centros, Rio, São Paulo ali é algo bem delicado, assim. Então... para ir para grande mídia, enfim, eu não estou muito por dentro do mercado, mas eu sempre tive essa sensação de que é muito difícil sair do Rio Grande do Sul, assim. Enfim. Mas... Cara, é difícil. Eu acredito que é difícil, tá? E sempre vai ser difícil, tá? Cara, só que hoje nós temos cases aqui que há muito tempo a gente não tinha, saca? Criando uma linha do tempo, não quero esquecer de ninguém também, só que a gente teve uma primeira exposição muito grande com o Zoeira, que o Zoeira participou de um reality show do Netinho de Paulo, não lembro o ano que foi. Daí depois eu só lembro do Grupo do Bola, que foi em 2014. Cara, daí saindo dessa seara, assim, dos reality shows, né, porque isso é uma coisa que faz muito sentido pro artista novo e pro artista que tá buscando lugar ao sol. Porém, cara... Entendendo isso, hoje, cara, a gente tem grupos que conquistaram coisas aqui sem reality show, que conquistaram coisas muito grandes. Exemplo, os Guris do Chocolate, o Sambari, o Vitor Lima, saca? Tem muita gente fazendo um trabalho muito legal, cara, que não é por causa de reality show, é por causa de estratégia e de trabalho e de penso por trás daquilo tudo. Entende? Isso é uma parada assim que não existe outra... Óbvio,
Existem várias coisas que a gente pode citar. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu... Entende? Uhum. Tem várias coisas. Porém, é muito... Cara, o mercado tá muito melhor agora. Legal. O digital, cara, deu um boom muito grande. Só que ao mesmo tempo que o digital dá um boom muito grande, acaba vindo muita coisa. Entende? Acaba vindo muita coisa à tona. E quem se destaca é quem é diferente. Não tem. Não existe outra premissa referente a isso. Sim. Legal. Então tu falou do Vitor, ele gravou, o último trabalho dele foi no canto. Foi a gente que gravou. A gente fez toda a parte de vídeo. Ah, boa. Então estamos dentro de casa. Tá, então vamos voltar. Conta um pouquinho de ti, um pouco como começou, enfim, o que faz. Enfim, dá um geralzão aí pra galera, a gente vai entrando nas perguntas aí. Tentar ser rápido, tá? Cara, o que acontece? Eu sempre fui o cara mais organizado dentro do grupo. Eu como músico. E eu acabei... sendo a pessoa que organizava as coisas, que eu meio que organizava tanto o repertório quanto a forma dos músicos cantar e tocar e criar arranjo e tudo mais. Daí teve um dia que eu tocava numa banda chamada Canta Com a Gente, que deve ser um pouquinho antes de ti, eu lembro. E a gente tava ensaiando, cara, lá no estúdio do Thiago Tomazoni, lá na Zona Sul, e ia ter uma reunião com um empresário lá no estúdio. E o empresário chegou no estúdio, nós estávamos ensaiando, e o cara perguntou, quem é o produtor? Daí meio que todo mundo se olhou e todo mundo apontou pra mim, entende? Daí eu lembro que desde esse dia, eu fui intitulado como produtor, saca? Daí eu passei a tocar com outros grupos também, passei a produzir outros grupos, só que, cara, naquela época, cara, a gente tá falando isso de 2010, eu acho, 2009, saca? Eu não quero... colocar minha idade em risco aqui, mas, cara, a gente fazia um trabalho muito no offline, que é ensaiar, produzir, que é fazer contatos, que é ir lá e, sabe... Atrás da câmera. Atrás da parada toda, cara, sem nada digital. E depois, cara, eu passei a entender uma coisa assim, tá, cara, o que um produtor faz? Daí eu comecei a entender que pra eu conseguir chegar em lugares... mais distantes do que a minha possibilidade dava, eu precisava, cara, gravar esses grupos, entende? Então eu comecei a me especializar em ser um produtor de estúdio também. Daí eu comecei a comprar as coisas, comecei a entender, e eu lembro, cara, que aqui no Rio Grande do Sul, propriamente dito, Porto Alegre e nossa região, não tinham muitos produtores, entende? Então eu lembro que uma visão que eu tinha, né? Que as pessoas já me viam como um músico diferente, porque eu era um produtor também e porque eu conseguia organizar aquilo que sempre foi uma bagunça. Aquilo que sempre foi dependendo da sorte, entende? Então eu passei a gravar os grupos. Daí o que eu atuava? Eu atuava produzindo os grupos, gravando as músicas dos grupos e atuando também no palco. Só que daí... a gente entra dentro de um mercado onde era uma febre tu pagar por uma produção e a banda só vinha o vocalista gravar, saca? Daí eu gravei bandas de todo o estado, praticamente. Daí, eu pegava e entregava uma música muito boa, ao meu ver, entende? Com muita conexão, os grupos sempre gostavam e tudo mais. Só que eu passei a entender que muitas vezes não era só eu entregar uma música boa. Ó, tá aqui a tua música muito boa, vai lá. Daí o grupo pegava e saía com sua música, daí o grupo fazia o que bem entendia. Daí o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que quando tu tem uma música muito boa, ou quando tu julga que essa música é muito boa, tu precisa entender como mostrar ela para as pessoas, entende? Então eu comecei a meio que orientar os grupos ao que fazer depois da música pronta. Cara, faz isso, faz aquilo. E os artistas que mais se destacavam, que eu gravava, eram os artistas que eu fazia que eu dava essas dicas, que eu seguia junto com o artista, mesmo que informalmente, porque eu não tinha contrato assinado nenhum, entende? Porque qual que era o meu objetivo? Cara, a música é do artista, só que foi eu que fiz, eu que produzi. Então eu preciso que essa música chegue no maior número de pessoas. Saca? Fazia todo sentido. Então, eu ajudava os artistas orientando. E os artistas que mais se destacavam eram esses artistas que eu fazia meio que esse corpo a corpo depois da música. Saca? Então, desde então, eu
eu atingi uma régua como produtor, ao meu ver. Eu pensei, cara, eu preciso me especializar um pouco mais. Daí eu comecei a estudar muito, cara. Daí eu, tipo assim, um exemplo, eu fiz um curso de 2 dias com um dos maiores produtores do Brasil, que é o Dudu Borges, que ele fez o nome no sertanejo, ele fez tá fazendo Menos é Mais agora, fez o Thiaguinho também. E nesse curso, cara, eu entendi como que ele pensa a música. Como que ele coloca tudo que ele pensa, como que ele impõe aquilo dentro do estúdio, e ele consegue transformar aquilo numa música que automaticamente é uma sensação que as pessoas vão ouvir quando ouvirem aquela música que ele produziu, entende? Então... É muito além de... Cara, não, tá louco? Não, é muito além de tu ser um músico virtuoso, é muito além de tu ser o melhor instrumentista, é muito além de tu saber tocar bem, entende? Não estou dizendo que tu não tem que tocar bem, saca? É além disso. É muito além. Sim. E tu começou como na música? Quando? Qual é a conexão? Eu comecei... É uma história muito, muito engraçada, porque... Cara, sabe como é que é... hoje em dia, a galera é toda de condomínio, né? Antigamente, não tinham muitos condomínios. E eu morava numa casa em Canoas, onde do lado dessa casa tinha um bar. Cara, um bar, assim, ó, daqueles bares onde os homens trabalhavam até às 6 da tarde, eles chegavam em casa, tomavam um banho e iam pro bar. Sim. Saca? Uma coisa meio raiz interior, assim, sabe? E nesse bar, cara, o dono desse bar era o Seu Darcy, saca? Eu nunca vou esquecer. Mas tu era bem pequeno. Não, cara, eu era criança. Sim. Eu tinha 6, 7 anos. Sim. E o Seu Darcy tocava cavaquinho. Daí o Seu Darcy, ele fazia meio que um pagode ali Sim, do jeito dele. Do jeito dele, e eu ouvia aquilo. E o meu pai era um dos caras que ia no bar, que era do lado de casa. E o Seu Darcy tinha um neto chamado William, que esse cara foi um dos caras que eu comecei. Entende por quê? Porque ele tinha muitas influências também, e a gente começou meio que amigo mesmo, assim, amigo de ser vizinho, e a gente começou tocando junto. Daí quando vê, a gente já começou a ser convidado para tocar em aniversário. Cara, mas isso de uma forma, assim, muito informal, sabe? Uma coisa bagunça mesmo. Daí eu comecei a fazer aulas para me especializar. Daí eu comecei a tocar violão, fiz aulas de violão, até que... tem um ponto legal. Até que eu fui convidado para entrar numa banda que já tinha todos os instrumentos que eu sabia tocar. Eu sabia meio que tocar uma percussão ali, sabia tocar um violão, um cavaquinho, alguma coisa, já tinha tudo. Daí os caras falavam, a gente quer que tu toque, só que não tem nada pra te tocar. Seria legal se tu tocasse um teclado ou um contrabaixo. Eu lembro. Daí a minha avó, né? Sabe aquelas vó que dão tudo pro cara? Daí eu precisava de tal coisa e tal. Pra entrar na banda. Daí a minha avó foi lá e comprou um contrabaixo pra mim de R$180. Numa loja lá no centro de Canoas. Nem tenho mais esse valor. Não, esquece. Daí no que eu comprei, no que ela me deu esse contrabaixo, cara, eu comecei a... Eu já tinha meio que uma noção de harmonia por tocar violão. Daí eu comecei meio que... sabe aquele negócio do... estudar. Mas só que já indo. Dentro da banda. Já indo. Só que é uma coisa muito louca que hoje... Nem sei se tem gente que faz isso ainda. É aquilo assim... Cara, eu comprei o baixo numa sexta, eu lembro. No sábado eu tava tocando. Só que eu não sabia tocar. Sim. Entende? Não sabia tocar. Então era aquela coisa assim, cara, de tu aprender fazendo, aprender fazendo. Daí desde então eu comecei a evoluir, tanto junto com o grupo. Daí o que acontece? Daí eu... Tinham muitos poucos baixistas. Daí eu já fui convidado para tocar em vários grupos. Então eu tocava era com muito requisitado, né? Muito, eu tocava com todo mundo. Daí isso fez eu dar fez eu girar bastante, digamos assim. Sim. Foi isso, cara, mais ou menos. Daí teve um episódio legal, cara, que já dando um salto, assim. Depois que eu já era produtor, que eu gravava os grupos, eu queria expandir um pouco meu estúdio. Daí eu procurei um estúdio lá na minha cidade, e esse estúdio estava à venda. Tua cidade é Canoas? Canoas. Segue sendo. Segue sendo. Daí esse estúdio estava à venda. E esse estúdio, cara, tinha uma escola de música junto. E o dono lá não estava mais gostando da parada toda, não estava mais curtindo fazer aquilo. Daí a gente se acertou lá, cara. Se acertou lá uns pila lá. Eu acabei ficando com um estúdio com uma escola.
Cara, nem imaginava, entrou. Nem imaginava. Sim. Daí eu ativei um pouco o meu lado empreendedor. Porque era uma escola, um estúdio, posicionado muito perto de uma escola muito grande lá, que é o Colégio Maria Auxiliadora. Então eu pensei assim, cara, eu vou chamar umas 2 pessoas para dar umas aulas junto comigo, eu vou fazer uns flyers e vou divulgar lá na frente dessa escola. E foi dito e feito, eu peguei e fiz isso e tinha 6 alunos. O cara foi embora e me deixou com 6 alunos. No segundo mês, eu tinha 110 alunos. Caramba. Daí eu tocava, eu produzia, eu fazia show e eu era um empreendedor que eu tinha uma escola de música, eu dava aula também. Sim, entende? Então, cara, tudo isso era meio que uma doideira. Sim. Daí eu fiquei com a escola de 2009 a 2016. Daí em 2016 nasceu minha filha, a Bárbara. E eu não tinha mais prazer em ser um diretor de escola de música, sabe? Não tinha mais aquela vontade. Então e junto com a Bárbara, assim, veio algumas coisas assim que eu pensei, cara, agora eu vou lutar por o que eu quero ser. Daí eu bem assim, cara, eu quero ser produtor e empresário. Daí eu comecei a dizer não para tudo qualquer negócio que vinha, assim, que não fosse referente a isso. Sim, é importante saber o caminho, né? Que daí porque oportunidades e propostas vão ter muitas, né? Mas o dizer o não é tão importante quanto dizer o sim, né? Então, não, cara, que tem daí que dizer muito mais não do que sim. É que daí tu sabe onde é que tu quer chegar. Exatamente. Entende? Daí tu vai lá e tu começa a te especializar com isso. A única coisa que eu não deixei, que é uma coisa que eu tenho até hoje, que é a minha empresa com meu irmão. Que nós somos sócios, né, do Os Gandolf, que é uma produtora audiovisual, onde a gente presta serviços audiovisuais para empresas e um pouquinho de música. Antes o foco era total música. Quando a gente se conheceu, o foco era total música. Daí a gente entendeu que fazer isso para música não dava tantos frutos e a gente passou a trabalhar para empresas. Então, hoje, 90% dos nossos clientes são empresas e a gente tem ainda alguns clientes pontuais, assim. E faz tudo de audiovisual? Tudo de audiovisual. Cara, mais visual. Mais a parte de vídeo, mais a parte de direção. Meu irmão, né, o Edson, ele é um diretor de vídeo, assim, bem... Não digo nem requisitado, mas ele tem um olhar bem peculiar sobre as coisas, assim. Então, isso é uma coisa, assim, é uma empresa que a gente tem até hoje, que é uma empresa que a gente consegue tocar junto com projetos paralelos. E, cara, é um orgulho nosso, assim. Que isso tem há 10 anos também, ou mais. Cara, não. A gente tem isso desde 2012. Vai fazer 13 anos agora. E é isso. Boa. E tu falou um pouquinho ali de como começou a empreender. Foi, tipo, entrou na música e foi acontecendo o lado de empreender, né? A tua primeira empresa foi a escola e o estúdio. Foi, a escola e o estúdio. Cara, eu costumo dizer que a minha primeira empresa foi eu mesmo, porque quando tu começa a prestar serviço para outras pessoas e tal, tu é o empreendedor, né, que a gente costuma falar. Mas o negócio de ter empresa grande, de expor isso, foi com a escola. Daí depois da escola veio o estúdio. Daí, depois do estúdio, eu já tive mais uns 3 estúdios em lugares diferentes, digamos assim. E hoje eu me encontro muito empreendendo tanto no offline, com artistas e com a minha produtora, e também no digital. E não tem um foco mais offline, mais online? Acaba sendo de tudo, os dois um pouco. Cara, eu acho que eu caí numa armadilha, de consumir muita coisa no digital. Consumir, até o que a gente estava falando antes do... E o digital, cara, acaba que tu te compara muito, né? Pô, eu quero ter o tamanho do Érico Rocha. Sei lá, eu quero ter o tamanho do Wendel Carvalho. Só que, os caras estão há anos trilhando, entende? Então, quando tu passa a empreender no digital, tu entende também que as coisas não são assim. Exemplo, eu tava vindo pra cá, ouvindo o Pretinho Básico, daí os caras estavam falando do Neymar. Cara, quantos Neymares dão certo? Quantas Anitas dão certo, entende? São pessoas muito fora da curva, entende? Então, só não perdendo o fio, o digital acabou que eu pensei assim, cara, eu preciso levar o meu conhecimento para um número maior de pessoas. E a forma para eu fazer isso é com o digital. Então,
agora já falando sobre produtos, eu tenho o meu principal produto, que é um programa de acompanhamento que eu faço com artistas de todo o Brasil. E o artista me contrata para eu ser empresário e produtor dele por 3 meses. Entendi. Que eu faço um corpo a corpo junto com o artista, que eu atuo com o artista realmente, Sim, entende? tu vai em loco daí, né? Vou em loco, entende? Muitos a gente tá fazendo online, né? Justamente, cara, eu tenho gente de Minas, Sim. tenho gente de Santa Catarina, tenho gente de Rio de Janeiro, São Paulo, entende? Esse é o meu principal, como é que eu vou te explicar, cara? Esse é o produto que eu mais tenho tesão de fazer, entende? E eu tenho também um curso gravado, que é um curso Música e Negócio, onde é pro artista que tá começando e ele não sabe o que fazer. E ele realmente tá perdido, sabe? Com a parada toda. E vendo online também. Vendo online. Tá lá no Hotmart, lá. Uma vez por mês a gente faz uma campanha lá. Isso daí tá dentro do Perpétuo. Cara, e paralelo a isso, paralelo a esses 2 produtos digitais, eu ainda tô atuando, tanto como produtor, como empresário, e eu faço gestão de carreira da carreira da Júlia Jorge, entende? Que é o que, hoje em dia, uma das coisas que mais me tomam tempo também, porque é artista no início, assim, é complexo. Eu ia te falar, a pergunta ia ser justamente essa, né? Tendo tantas coisas hoje, essas 3 frentes, como é que tu divide teu tempo, assim, entre as empresas? Cara, eu divido meu tempo da seguinte forma. De segunda a quinta, é só escritório. É só escritório, é só gravação de conteúdo, é só a parte também das mentorias e dos programas de acompanhamento. E de quinta a domingo é esteado. Tipo assim, quinta a gente fez Porto Alegre, 2 shows. Sexta a gente fez São Gabriel. Sábado a gente fez Zona Sul, que foi o Quintal Dona Helena. Ontem a gente fez Viamão e Guaíba. Daí fechou a semana com 6 shows. Daí isso de quinta a domingo, assim. Sim. E hoje eu tô aqui. Não para, né? O looping. Sim. Mas esse é o meu maior desafio, cara. Porque o que acontece? Tu trabalha muito de quinta a domingo. Tanto como produtor, como fazendo estrada, como estando no palco. Daí, quando a semana útil começa na segunda-feira, cara, o mundo tá acontecendo na segunda-feira. Então... E rápido, né? Não é rápido. Então, eu não consigo parar, sabe? Na segunda pra dar uma descansada. Mas eu tenho um acordo comigo mesmo que eu vou... Tentar deixar a segunda pra isso. Não, o meu acordo comigo mesmo é que eu vou tentar ir nesse pique ainda até os meus 45. Eu tenho mais 4 anos, assim, porque eu tenho 41, entende? Eu vou mais 4 anos dessa pegada, depois eu vou dar uma diminuída. Boa, legal. E, cara, puder contar um pouquinho mais, tu já falou que veio de Canoas, mas estrutura, tem na família empreendedores, se tem alguma conexão com isso ou foi algo que tu foi vendo e foi surgindo mesmo, assim? Cara, foi algo que foi surgindo, porque eu sou filho de motorista de ônibus e de uma professora, entende? Então, eu nunca nem tive artista na família, nunca tive... não lembro de um empreendedor que deu muito certo, onde eu pudesse me espelhar, assim. Então, foi uma coisa assim, que foi sendo construída assim, de acordo com a minha vivência. Sim, foi acontecendo. Foi acontecendo de uma forma muito natural, assim. Mas eu lembro que... coisa de criança, né? Que o meu pai, ele sempre... Sabe quando o pai pega o filho pra ajudar nas coisas de casa? E meu pai tinha aquela coisa de adorar mexer em pátio, de adorar, sabe... função de pátio de casa, assim. Então, ele sempre chamava eu e meu irmão, né? O meu irmão do meio, né? Porque nós somos em 3 irmãos. E ele sempre chamava a gente... Tu é o caçula? Não, eu sou mais velho. Ah, tu é mais velho? Eu sou mais velho, daí tem o Rafael, que é o do meio, que é esse ele é o... Foi pro outro lado. Eu e o Edson, a gente costuma falar, o Edson é o mais novo, né? Que é o meu sócio. Que quando tudo der errado pra gente, a gente vai pedir dinheiro emprestado pro irmão do meio. Entende? É com ele o negócio. É com ele o negócio. Então, o meu pai chamava a gente pra fazer as atividades, assim, de casa, e o meu irmão sempre foi o cara, assim, que fazia as coisas que o meu pai pedia e tá tudo certo. E eu já era o cara que eu pensava, não, pai, vamos fazer tal coisa, mas vamos... Eu já tentava fazer uma gestão daquilo, entende? Então, meu pai sempre dizia assim Por que tem que fazer assim? A gente não pode fazer de tal forma. Eu sempre... É de perfil mesmo. Cara, é de perfil, mas... Cara, isso foi... Não é genético, mas foi coisa assim que eu fui... Sim. Eu sempre tentei ser muito
prático e eu sempre pensei em processos. Uhum. Então, isso acabou com que fez eu aplicar isso na maioria das minhas vivências, digamos assim. Tem muito lance de personalidade, né? Eu também, falando da minha história, meu pai é funcionário público, então sempre botava na minha cabeça aquilo desde pequeno. Tu tem que estudar para passar num concurso público e estabilidade. Eu até fiz uns concursos quando eu tinha 18 anos, passei num e na hora de assinar eu falei, não é pra ti. Porque eu fiz estágio também em diversos setores, órgão público também, daí eu falei, cara, não vou conseguir fazer exatamente essa coisa aqui que eu não gosto da minha vida inteira. Então, na época, eles ficaram assim, o que tu tá fazendo? Chamar de hoje louco. é louco, é sempre louco, né, quando tá começando. Mas hoje em dia, ele sempre me apoiaram, mas hoje em dia ele entende aqueles movimentos, sempre me apoiaram. Hoje em dia ele vai mais que eu nos meus negócios, assim. Meus pais, minha mãe é mais caseira, mas meu pai vai muito, né? Ia na época da banda, hoje vai nos bares ainda. Mas muito nisso, né? Que ele, cara, por estabilidade, muito uma mentalidade que tinha de ficar tranquilo com o concurso. Então eles ficaram preocupados no começo, mas sempre me apoiaram. Hoje em dia, enfim, estão muito felizes aí e me acompanham até hoje nos negócios, né? Mas é bem isso, assim, não tinha dentro da família, mas era sempre uma vontade de algo a mais, de fazer algo mais eu via que tinha mais possibilidade de fazer coisas para a sociedade, né? E não de ficar preso naquele trabalho ali. Enfim, tem muito que tu falou de perfil também. Não acredito que seja algo que tu aprende 100% dentro de casa. Não, é muito das vivências que a gente tem no dia a dia, né? Cara, os pais são outro chip. Uhum. É outra vivência, é outra coisa, é outra mentalidade, né? Cara, e bem ou mal, tu não é pai ainda, né? Não. Cara, eu que sou pai já, óbvio, né, que eu sempre vou querer o melhor pra minha filha, entende? Mas a forma deles quererem o nosso melhor naquela época é dando uma estabilidade lá de um... Sim. Sim, porque viveram completamente outra coisa, outros momentos, enfim. Mas é isso, assim, e trazendo pro dia a dia, então hoje tu se divide nesses 3, ou como é que tu te vê o Gandolf daqui a 5 anos, assim, fazendo? Cara, daqui a 5 anos eu me vejo tendo uma audiência maior ainda, tanto na minha parte digital com tudo, porque tem aquele clichê, né, que a gente tava falando do clichê, de tu conseguir ajudar o maior número de pessoas com o teu trabalho, com o teu conhecimento, aquela coisa toda. Porém, cara, isso é uma dádiva que o digital nos trouxe, né? Mas eu entendo muito, cara, que existem coisas que eu vou precisar fazer depois que eu tiver um certo tamanho, e esse que é o meu objetivo, onde vai facilitar a minha vida, entende? Porque depois, cara, aquela coisa, né? Sabe aquele engenheiro de obra pronta que a gente fala, assim, do cara que sempre te apoiei, sempre isso, sempre aquilo. Depois que dá certo é muito fácil, né? Da galera vir elogiar ou qualquer coisa do tipo. Mas, cara, tu ter como é que eu vou explicar, meu? Tu ter um background com cases onde tu consegue provar por A mais B e convencer as pessoas das tuas ideias, isso, se tu tem um tamanho ok no digital, isso acaba se tornando mais fácil, entende? Cara, a mesma coisa que nem a gente até tá falando, lá em 2014, quando eu participei do Superstar com o grupo do Bola. Cara, isso foi uma coisa assim que foi um divisor de águas na minha carreira como produtor. Por quê? Porque a banda foi pro programa tocando arranjos que a gente já fazia nos shows aqui. Então a gente só acabou replicando para um número maior de pessoas o trabalho que já vinha sendo feito. Já vinha sendo feito. Só que aqui a gente conseguia atingir um número X de pessoas. Daí quando tu vai para um canhão de audiência, tu acaba atingindo mais pessoas. São muito maior. E obviamente, né, cara, que nem a pesquisa do Ibope, né? Se 100 pessoas opinam sobre X, que conhecem X, pra ti saber se isso vai dar certo em 1 milhão, é só tu fazer um cálculo, entende? Então, a gente já conseguia convencer as pessoas por aqui, mas quando tu consegue amplificar isso, tu acaba atingindo muito mais pessoas. E por que eu tô falando isso? Porque
depois que tu acerta alguma coisa, depois que tu tem uma exposição muito grande, depois que as pessoas gostam do que tu faz, ou do que tu produziu, ou de alguma música, ou de ti em si como produto, acaba sendo muito, muito mais fácil e muito mais tranquilo de tu conseguir convencer mais as pessoas. Porque, cara, a minha vida sempre foi convencer os artistas a usarem as ideias dos artistas junto com as minhas, a concretizar isso, que isso vai trazer mais público, ou vai trazer mais dinheiro, ou vai trazer mais isso, ou mais aquilo. Sim, essa deve ser a principal briga, né, dentro de banda, né, pelo que eu me lembro, tipo, botar na cabeça do vocalista ou do tal, que aquilo, tu tem que fazer aquilo ali para um trabalho ser melhor ali na frente. E é uma briga diária, né, um trabalho diário, nem diria uma briga diária. Mas o problema não é nem isso, sabe? O problema maior do artista hoje é que ele... Tu precisa ter alguma ideia, tu precisa executar essa ideia, só que muitas vezes o artista ele não sabe que precisa disso. Uhum. Então ele fica contando com sorte. Ah, não, cara, eu faço uns shows por aí, Sim. eu faço umas coisas, sabe? Ele não tem estratégia, não tem planejamento, que tudo tem a ver com o que a gente estava falando no início, que é que tu te deparou com isso, né? Que muitas coisas do empreendedorismo e das tuas empresas tem a ver com gestão de empresas, de todas as empresas, né? E na música não é diferente. É igual, muito. E é isso, aonde tu quer chegar, a quantos seguidores eu quero ter, quanto de audiência eu quero ir pra TV e tal, eu vou fazer um trabalho só pra internet, enfim, todo esse trabalho... Bem como tu falou, não pode esperar que um dia vai acordar e vai dar tudo certo. Não, tu tem que planejar pra fazer acontecer, né? Tem que executar, cara. Óbvio, né? Tem que ter o planejamento, sim. Mas executar a parada ali, é de suma importância pro lance. E, cara, muita gente, eu acredito que tu deve ver isso também, mas muitos artistas, cara, as pessoas têm muito problema com execução. Cara, que hoje em dia, meu ChatGPT te dá um planejamento ali, entende? Te dá um planejamento ali. Eu sou um artista do nicho tal, quero fazer um lançamento por mês a partir de tal, me dê meu planejamento até dezembro. Cara, o ChatGPT vai te dar, entende? Só que executar aquilo ali, que é a grande... E principalmente manter o foco, né? Porque até muito com a internet, tipo, tem muita coisa nova o tempo inteiro e tu tá olhando pra cá e aparece uma coisa nova, tu olha pra cá. Não, cara, de repente se tu seguisse naquele trabalho ali, fazendo o certo que tá organizado, tu daria muito mais certo do que ficar toda hora olhando pra tudo que é lado. Mas tu falou também de inteligência artificial, né? Então é um assunto que tá muito em alta, por óbvio, e consequentemente vai chegar na música, né? Já chegou, já tá chegando na música. Como que tu acha que isso pode impactar o segmento da música? Cara, assim... Eu acredito... Cara, todos os dias... Eu posso te mostrar meu WhatsApp depois aqui. Eu recebo muita guia. Guia de grupos de compositores, de compositores que descobrem meu WhatsApp de alguma forma e eles mandam. Cara, já está acontecendo das pessoas me mandarem guias na voz do artista que sabe que eu gravo. Entendeu? A doideira. Ele pega a voz do artista... O compositor. Ele pega a voz do artista e faz o artista cantar a letra que normalmente era de outra pessoa que eu ouvia. Sim. Tu consegue entender a loucura que é isso? Cara, então, tipo assim, isso é uma coisa assim, que já chega quase pronto. Entende? Quase pronto. Até daí, vou mostrar pro artista a música. Olha aqui essa música, o que tu acha dessa música com essa voz? E a voz do artista. A voz dele mesmo. Isso é uma doideira, cara. Isso é uma doideira. Mas, fora isso... Eu acho, cara, que a grande parada da inteligência artificial vai ser quem souber usar isso a seu favor para criar diferenciais. Tá? Por quê, cara? Porque a inteligência artificial consegue fazer tudo, tá? Porém, hoje em dia sempre foi assim, o grande lance é tu entender se tu quer ser mais um dentro daquele nicho, ou se tu quer se destacar dentro daquele nicho fazendo alguma coisa diferente, entende? E tu se destacar dentro daquele nicho fazendo alguma coisa diferente, a inteligência artificial não vai conseguir te dar essa ideia. Tu vai ter que pensar
e tu vai ter que entender como que tu vai transformar isso através de som, que automaticamente vai transformar isso numa sensação do público que vai ouvir a música. Agora eu fui meio longe, tá? Sim. Mas ótimo. Porque o lado humano, ele nunca vai deixar de existir, né? E que tá acontecendo a inteligência artificial e que é só a ponta do iceberg, isso acho que é muito claro, né? É só o começo de muita coisa que tá vindo pela frente. Então é bem isso, né? Eu uso diariamente ChatGPT da vida, assim, tô aprendendo outras ferramentas. Tá, como é que eu posso melhorar o meu dia com isso? Mas não deixa de precisar do Guilherme. Então, tu saber como utilizar isso para se diferenciar. Tá, mas só que aí que tá. Isso é um complemento no que tu já faz, né? Exato. É um complemento no que tu já faz. Cara, só que tem muita gente que usa o ChatGPT como uma bengala, cara. Como uma bengala, assim, de tudo, assim, de um todo, assim, que acaba não sendo um complemento, e sim a principal fonte do cara. Exemplo, tá? Sabe quando tu vai fazer dieta errado? Dieta errada? Dieta errada. Que tu pensa bem assim, ó, vou comprar um whey, só vou tomar whey na semana. Sim. Cara, o whey é um complemento da parada toda, entende? Então, cara, é uma analogia assim que eu costumo fazer, assim. Então, a galera meio que ao meu ver, tá se perdendo. E, cara, e indo pra um lado, assim, mais na prática do lance, o digital em si, cara, é um viés da carreira de um artista. É um viés importante. Eu não tô tirando a importância do digital. Cara, só que existem muitos outros viés que os artistas esquecem e os artistas focam em copiar um artista maior que eles do digital. Entende? E essa é uma das principais falhas, cara. Sim, acaba também não passando uma verdade, né? Tu, tipo, tá pegando um trabalho de uma pessoa e focando só naquilo ali, e sendo que é o trabalho da outra pessoa e ela faz todas aquelas outras partes, né? Então... Cara, é isso e tem muitas outras coisas. Exemplo, tá, cara? É que isso tudo vem acompanhado do comportamento das pessoas, tá? Vamos usar como exemplo. Lá no sertanejo, uma época, o Gustavo Lima lançou o Apelido Carinhoso. Aquela música, sabe? Daí depois, muitos artistas começaram a gravar aquilo. Porque aquilo lá se tornou uma tendência. Só que daí quando acabou aquilo, quando veio uma outra tendência... sei lá, uma tendência de sofrência da Marília, tô chutando, tá? Nem sei a linha do tempo qual que é. Os artistas iam para aquele lado, entende? Então, o artista, ele vai indo de acordo com que tá indo. Então, cara, tu acaba sendo só mais um dentro de um barco que tu não tem uma... Como é que eu vou explicar, cara? Tu não tem uma... Como é que fala quando tu é conciso, quando tu é... Não tem uma consistência na tua verdade, tanto como produto, quanto na tua verdade musical. Tu acaba indo de acordo com que... Se tu criasse tua verdade e seguisse, tipo, pode até ter alguma coisa que tu acompanha o mercado. Ah, vou tocar tal música porque tá na moda, enfim. Sim, mas tu tá tocando da tua forma. Tu tá botando a tua verdade naquilo ali, né? E não seguindo o que o mercado tá dizendo, né? Porque também varia muito rápido, né? Esses movimentos, eu acho que em menos de 5 anos varia completamente. Menos, isso, cara. Menos que isso. É muito rápido. Eu costumo falar pros artistas assim, cara, tu vai no sushi. Tu consegue comer ela minuta? Não, não. Possível. Não, cara. Saca? É uma parada específica. E automaticamente, daí o que o artista pensa, tá? O artista pensa bem assim, ó. Primeiro... eu preciso fazer parte de um grande nicho para dar certo naquele nicho, para depois que eu já tenho uma certa audiência, eu começar a me destacar. Cara, isso não tá errado. Só que desde sempre tu tem que ter personalidade. Aí é que a grande maioria dos artistas se perde. Tipo assim, tem vários documentários da Anitta, né? Tanto Netflix saiu um novo agora, bem legal. Já assisti também. Se tu olhar, cara, a MC Anitta, desde a época da Furacão 2000, ela já se destacava dentro de um nicho, entende? Daí chegou uma hora que ela rompeu a bolha, que ela se tornou uma artista pop, entende? E ela tirou o MC do nome, ela passou a ser o que a gente vê, que a gente presencia hoje, entende? Então, é uma parada muito louca, assim. Muito legal. Cara, eu viajo, tá? Não, vai tá ótimo. Me cortando isso, não. Tá ótimo. Tem isso da música, assim, né? Tava pensando quando tu tava falando.
quando eu dei aula para uma turma, assim, eu sempre falava, eu dei aula sobre empreendedorismo já para as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, bem resumindo. E daí eu sempre falava, por exemplo, gosto de futebol, mas não sou o Neymar no campo, né, jogando. Então, quais são as possibilidades de negócio que você tem para trabalhar com futebol sem ser jogar bola? Tu pode ter um podcast de futebol, posso vender camiseta de time, posso ter uma escolinha de futebol. Por que eu estou dizendo isso? Pensando nesse formato, assim, não sou o cara que vou pro palco tocar. Quais são as possibilidades que tu vê, inúmeras, que tem dentro da música, assim, que pode trazer pra galera, assim? Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Exemplos, tá? Não vou nem falar do digital, porque o digital acaba tendo todas as profissões que tem no digital, tu consegue aplicar dentro de qualquer empresa da música, tipo gestor de tráfego, tipo social media, tipo web designer, enfim, tudo isso dá pra te aplicar dentro das empresas na música. Cara, eu sempre costumo falar, né, que nada, nenhuma empresa, nem nada, vai sobreviver sem venda. Então, a pessoa que tiver... essa palavra é meio pesada, mas a pessoa que tiver estômago para trabalhar com venda dentro do mercado da música e trabalhar com produtos bons e que essa pessoa realmente queira trabalhar, cara, essa pessoa vai ganhar muito mais que o artista. Dependendo do momento que o artista tá. Porque, cara, o profissional vendas dentro da música é um profissional que tá muito escasso, cara. É um profissional, assim, que... Como é que eu vou te explicar, Gui? É um profissional, cara, que ele vai trabalhar muito, só que se ele trabalhar certo, cara, ele vai ter muito resultado, porque o mercado tá muito aquecido. Óbvio. Mercados e mercados. Existe o mercado do MPB, existe o mercado do sertanejo, existe o mercado do pagode, existe vários mercados. Só que o profissional comercial é um dos profissionais que mais fazem diferença. Por quê, cara? Porque se o artista não é muito grande, o artista só vai ganhar dinheiro com show. Ele não vai ganhar dinheiro com streaming agora. Ele não vai ganhar dinheiro com publicidade. Isso vem depois, entende? Então, cara, para um artista sobreviver, ele tem que ter um comercial muito bem estruturado e um comercial que realmente seja efetivo, que faça sobrar no final do mês. Que isso nada mais é que tu que é um empreendedor nato de qualquer empresa. Tu tem que fazer sobrar no final do mês. Sim. Entende? Não é sustentável, não... Só que esse profissional, cara, é um profissional que não existe um manual de boas práticas para uma pessoa vender um artista. Não tem uma faculdade disso. Não tem. Isso aí o cara vai aprender na dor. Vai aprender fazendo. E, cara, é muito diferente de tu... É um pouco diferente, só que é vendas igual, entende? É relacionamento. É oferta e demanda. Técnicas básicas e de maneira geral de vendas, tu consegue botar em prática, né? E tem muito disso, né? Eu vejo, né? A gente até não tem dentro hoje nenhum artista com a gente, falando das nossas empresas, mas eu muitas vezes penso assim, né? Pô, a gente trabalha com entretenimento, assim, basicamente fazendo show das outras pessoas. Até que certo ponto a gente não deveria ter um artista nosso, né? Mas enfim, até então hoje a gente não tem nenhum braço da parte da música dentro da agência. Sabe por quê? Não. Por quê? Sabe por quê? Porque, cara, a probabilidade de tudo dar errado na carreira de um artista é muito alta. Sim, é o que a gente tá falando. É muito alta, cara. É muito alta. E nos primeiros 2 ou 3 anos, nada vai valer a pena. Entende? Tu vai investir. Tudo é investir tempo. Tu vai investir tempo, tu vai investir conhecimento, tu vai investir grana. Se tu não tem grana, tu vai ter que buscar com um investidor externo, entende? E, cara, isso é se tu conseguir se destacar e fazer dar certo um produto que... Se tu não tem uma visão muito sangue no olho e um conhecimento muito grande, só vai fazer sentido na tua cabeça. Saca? Sim, vai ser o louco por muito tempo. Tu vai ser o louco, assim, que vai querer insistir em alguma coisa, assim. Cara, vem cá. O Lucas da Fresno fala, né? Se tu parar pra prestar atenção dentro da música, cara, nada vale a pena. Sim. Não vale a pena tu investir, cara. Não
Não vale a pena tu fazer nada, entende? Só que só quem é artista e quem Consegue. tem a parada dentro de si, quem faz a música com o coração e quem faz o lance de dentro da alma mesmo, vai entender que a vida da pessoa é aquilo ali. Sim. Se tu tirar aquilo ali dela, ela morre praticamente, né? E a importância de fazer a coisa com amor, com coração, né? Porque se for olhar por números, tu acaba não fazendo, né? Então, sim, normalmente esses artistas que dão super certo, porque viveram aquilo ali desde a infância e é a vida deles, né? Então, onde tem essa virada de chave. E trazendo agora um pouco pra ti, assim, se tu pudesse dar uma dica pro Gandolf que tava começando lá, tipo, bem começando, qual dica tu daria? Cara, nunca pensei nisso. Sinceramente. Eu faço movimento às vezes, tá? Cara, nunca pensei nisso. Cara, mas a principal dica que eu daria pra mim, no caso, se eu pudesse, era pra eu insistir no que eu acredito. Desde sempre. Depois que eu comecei a insistir nas coisas que eu acreditava, cara, outras coisas na minha vida passaram a fazer sentido também, sabe? Porque muitas vezes, cara, eu precisava... Como é que eu vou te explicar? Eu precisava prestar serviços para alguns artistas ou qualquer coisa do tipo pela parte financeira. E o que acontece? Isso acaba, que tu acaba sendo um instrumento para tal pessoa crescer de acordo com o teu conhecimento. Só que, cara, tem uma parada muito, muito séria nisso, que é o quê? Se um artista... Eu nunca vou poder falar para um artista assim, cara, tu nunca vai dar certo, porque tu não canta bem. E porque tu não tem perfil de ser artista. Cara, porque isso tem a ver com o sonho da pessoa. Entende? Então, o que eu preciso? Eu preciso dar o meu melhor para eu conseguir extrair daquela pessoa o melhor dela também, para ela conseguir chegar perto do sonho dela, para ela conseguir entender um pouco mais o sonho dela e sentir esse gosto. Sim. E isso sempre foi o que eu fiz, sabe? Então, por que eu tô falando isso? Muitas vezes, eu sabia que o artista me contratava porque ele sabia que eu era meio que uma ponte para ele chegar mais rápido em algum lugar. E tá tudo certo. E os artistas que mais deram certo, tanto comigo quanto os que eu fiz diretamente ou indiretamente, eram os artistas que eu menos pensava no negócio e mais fazia as coisas com o coração. Entende? Então, cara, chegava uma época assim que eu... As coisas que nem se explicam, né? Chegava uma época assim, às vezes, assim, cara, que eu tinha uma demanda pra entregar de 9, 10 faixas no mês. Entende? E, cara, todo mundo me contratava pra eu entregar essas faixas. Daí eu pensava da seguinte forma. Cara, eu vou começar a dizer não pra todo mundo e vou começar a fazer quem eu realmente quero. Produzir quem eu realmente quero, entende? Só que daí chega naquela da conta no final do mês, né? Os boletos não param. A conta precisa fechar, entende? Então, eu passei muito tempo, assim, nesse híbrido, sabe? Nesse híbrido de fazer as coisas com... Cara, eu sempre fiz tudo com coração. Sim. Sempre tudo eu fiz com coração. Só que muitas vezes, cara, eu não tinha tempo pra dedicar para as coisas que eu mais queria que dessem certo e que eu mais fazia com o coração, entende? Porque, cara, tu é um ser humano, entende? Sim, tem as mesmas 24 horas no dia. Mesma coisa. Então, se eu pudesse, né, eu dava essa dica, assim, de pegar menos coisa para fazer e pegar... e dar mais intensidade nas coisas. Insistir nas coisas que mais o coração batia ali, né? Resumindo. É isso. Muito bom. E tu, meu? Eu? Não, eu tenho vontade de nacionalizar meus negócios. Eu já tô começando porque a gente vive muito Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Então, hoje em dia eu viajo bem mais, assim, eu vejo, caramba, isso aqui funcionaria ali, funcionaria aqui. Mas também eu sei que, o mesmo produto que eu entrego em Porto Alegre, se eu for levar para o Nordeste, muda completamente, assim, né? Então, tem alguns desafios, mas eu quero primeiro nacionalizar algumas ideias. Então, a gente já monta alguns... O canto, a gente já está olhando outros estados, a gente já foi olhar Florianópolis, foi olhar Curitiba também. E o Amorim foi pensado também para ser a gente está
buscando algum produto que a gente possa... Eu, né? Falo muito por mim. Que eu possa primeiro nacionalizar e ver todo o Brasil para ter uma escala maior. Porque é uma forma... Porque a gente tem uma limitação dentro do bar, né? Tu pode entrar 500 pessoas ao mesmo tempo. Então, de que forma eu consigo ter uma escala maior nisso? Tendo outros. Então, eu tenho uma vontade de ir a nível nacional aí desses negócios. Mas ainda tô vendo o modelo, ainda a gente tá testando. Mas seria modelo de franquias, de repente, alguma coisa? Eu estudo modelo de franquias bastante, até fiz uma mentoria do Rafael Matos, que é especialista. Sério? Cara, eu fui no work dele, no Scala em Floripa. Eu fui em Porto Alegre. Tem relação com ele há um tempo. Teve em Floripa e 2 meses depois teve em Porto Alegre. Eu fui no de Porto Alegre, mas já tinha... Eu participava do grupo de mentoria dele. E... Enfim, O Jader fez alguma coisa também. O Jader entrou agora no grupo dele, né? Uhum. Eu já tinha feito parte, daí a gente foi junto. Enfim, tem uma relação com ele. Ele é muito bom, né, cara? É legal. E que ele vende, que eu tô tendo muito isso, é que tu monta com um modelo de franquia, mesmo que não vá expandir como modelo de franquia. Então, tu tem uma marca forte, os processos bem definidos, a ponto de tu poder escalar esse negócio, né? Então, não necessariamente vai ser no modelo de franquia, mas a gente tem Outback da vida, que é um sócio operador. Então, é um modelo de expansão que não é modelo de franquia, mas é, de novo, uma marca forte com os processos bem definidos. Então, ainda estou modelando, entendendo de que maneira, mas é nesse caminho, assim. Sigo bastante as coisas que ele fala, assim. Então, é isso. Também estamos crescendo. Eu estou primeiro abrindo algumas frentes para vendo... Hoje em dia, a gente tem o bar, tem casa noturna, tem restaurante, tem agência, para vendo de que maneira, assim, é melhor escalar, né? Então, estamos acompanhando ainda. Cara, até falando sobre isso, eu sempre gostei, né, de empreender em algumas outras áreas também. E eu, em 23, no final de 23, eu viajei. E quando tu viaja, cara, pra fora, não sei se isso acontece contigo Sim. também, cara, te dá uma expansão de consciência, assim, pros negócios, assim, que é uma coisa, um absurdo, né, cara? Desculpa, Não, pode vou falar. fazer um parênteses. É isso que às vezes eu tenho dificuldade de transmitir até para os meus sócios mesmo. Caramba, eu vi essa coisa lá, a gente precisa fazer. Então, tudo é venda, tu falou, né? Sim. Então, tu tem que ficar vendendo dentro de casa também. Né? Fui pra Europa, fui pros Estados Unidos. Caramba, eu vi aquilo lá. Aquela ideia tá mega bombando. Daí tu vem e vende pro teu sócio ou investidor, para quem for. E às vezes eu tenho essa dificuldade de... Cara, eu vi uma coisa espetacular e de transformar aquilo em venda pros sócios, basicamente. Convencer eles, né? É isso, porque caramba... E hoje eu defendo muito isso, que agora tô mais organizado, conseguindo viajar mais, a importância de tu... Cara, até a semana passada eu tava no Rio de Janeiro, assim, e a gente tem bar em Porto Alegre. É uma briga tu lotar quarta, quinta, sexta, e eu tava num bar numa segunda-feira lotado no Rio de Janeiro. Lá é um absurdo, né, cara? Tá, é uma cidade turística, tá, mas por que a gente não pode estar lá? Não, cara, mas eu tipo assim, ó, a primeira cidade que eu mais amo no mundo é o Rio de Janeiro. É o Rio, cara. Eu já fui várias vezes, já fui N vezes. Cara, e lá as pessoas respiram entretenimento e vibe, Muito. ao meu ver. Aqui, cara, já é uma parada um pouco mais fria, sabe? E fria, porque faz frio também. E lá também, por ser uma cidade turística, né? Até uma coisa que eu defendo, né? E... Muitas das pessoas que vêm dos outros estados não ficam uma noite em Porto Alegre, vão direto para a Serra. 70% das pessoas que vêm dos outros estados vão direto para a Serra, porque não sabem a quantidade de restaurante bom, de show, de bar, de casa noturna que tem em Porto Alegre, loja, tudo é muito rico, né? Só que não tem, tipo, ele cai de avião aqui em Porto Alegre, porque o aeroporto já pega um transfer direto para a Serra. Então, é uma coisa que eu até acho que os órgãos públicos tinham que bater bem mais e incentivar o turismo para cá. Mas daí é uma briga maior aí. Cara, só complementando. E hoje o mercado tá bom, né? Sim. O mercado do entretenimento em Porto Alegre em si, esse mercado de vocês, cara, tá bom. Imagina antes como é que era. Antes, cara, tu não tinha nem lugar pra ir. Meu. Não, e agora acho que tem muita opção de coisa legal pra fazer. Mas isso me chamou a atenção, né? De, tipo, numa segunda-feira, bar lotado, assim. E, tipo, aqui a gente consegue, mas um trabalho que é forte. Tem que fazer muita força. Lá abriu a porta, tava... E lá varia também de determinadas zonas também, né? Tem muito isso, né? Fora ali a zona de novela, né? Que eu costumo falar ali, que é
Leblon, Ipanema ali, Era ali, Copacabana né? ali. Ali é demais, né? Sim. Mas é isso, cara. A gente tá indo mais pro fim já, né? Tá batendo um pouco mais de 1 hora. É isso, te agradecer por esse tempo, assim, né? Tu já deu uma dica pro Gandolf que tava começando, mas dar uma mensagem, assim, em geral pra galera que quer empreender ou que quer entrar no mercado da música. O que tu diria aí pra galera? Cara, dentro do mercado da música, eu costumo falar uma parada muito séria. É de tu não contar com a sorte. Se tu quer começar, se tu quer entrar, tenta entrar da forma certa. Tenta te especializar, principalmente. Tenta entender quem tu vai ouvir. Tenta entender quais resultados tais pessoas já tiveram, entende? Pra te conseguir ouvir. Pra te poder ouvir essa pessoa, entende? Por quê, cara? Porque é igual qualquer mercado. Tudo tem aula no YouTube, tudo tu consegue pesquisar em rede social, tudo tu consegue fazer de tudo. Só que, cara, dentro desses lugares, é tudo aberto. É tudo sem um passo a passo. Entende? Se eu quiser abrir um restaurante, deve ter. Como abrir um restaurante no YouTube, entende? Deve ter, cara, isso, entende? Só que a grande parada, meu, é que na música tu trabalha muito com subjetividade das coisas. Porque o que é bom pra uma pessoa não é bom pra outra. E tu tem que entender o que faz sentido pra ti naquele momento e onde tu quer chegar, entende? É muito... E quanto mais específico tu for, é melhor. Exemplo, tá? Eu quero lançar minha carreira. Tudo bem. E no primeiro ano de carreira, eu quero fazer sucesso. Tu nunca vai fazer. Tu nunca vai fazer. Não é que tu não vai fazer sucesso, mas é porque fazer sucesso é uma coisa muito subjetiva, entende? Se tu for assim, se tu for mais objetivo, cara, eu quero fazer 10 shows por mês na minha cidade e eu quero ter 50 mil seguidores e eu quero faturar 40 mil reais. Aí tu já tem uma régua, entende? Então, tipo assim, quanto mais específico tu for dentro disso e quanto mais tu te preparar para esse mercado e para qualquer coisa, mais certo tu vai dar. E como tem pessoas que... eu completamente preciso de números, assim, né? Exemplo, academia. Tem alguns números que eu não... Enfim, metas minhas que não são públicas, mas que me ajudam, tipo... Cara, hoje eu não ia acordar e ir na academia, tava cansado e tal. Cara, eu vou, porque eu preciso bater X treinos. Então, isso também eu levo para metas de vida, de faturamento, enfim, de grana. E como facilita, né? A gente tava brincando, né? Que minha cunhada falou esse dia, tinha tantos repórteres lá, tipo, tava lotado numa situação dela. Eu falei, quantos? 10, 20, 30? Isso não é lotado, né? Porque tu precisa saber o número. Eu falei, eu preciso ver um número para entender a situação, assim, né? Quantas mil pessoas tinha? Mas eu sou um cara mais das exatas, né? Preciso de um número assim. E tem pessoas que são totalmente que vão por... Não tem essa meta, né? Mas eu acho que essas metas facilitam pra te ter uma... Cara, muito. E, cara, mas tudo é... Isso que tu falou, Gui, é uma parada, assim, que é muito da mente, né, meu? Que é muito... O Joel que fala, né, meu? O Joel J, né, que... Pô, cara, se tu vai perder pra um brigadeiro, de quem tu vai ganhar? Entende? Cara, vai lá e faz a parada. Faz o que tem que ser feito, entende? Tem várias, né, que... Adulto resolve. Como é que é? Adulto resolve e criança reclama. Cara, tem que fazer, tem que fazer, meu. Tem que fazer, entende? Não, tem que fazer o que tem que ser feito, saca? E, cara, isso começa pela gente, entende? Tanto de tu ter ido lá na tua academia, o Amorim, tem que fazer, cara, a parada. E agora falando da música, cara, pelo artista ser uma pessoa muito talentosa, do artista achar que ele tem superpoderes acima dos normais, digamos assim, das pessoas normais, ele acredita que vai acontecer um golpe de sorte e que alguém vai descobrir ele tocando o violão dele e cantando lá no quarto dele. Isso não vai mais acontecer. Ninguém vai bater na tua porta. Ninguém mais vai, entende? E outra, cara, muito artista busca um empresário ou um investidor. O empresário ou investidor só vai aparecer depois que aquele empresário pensar assim, cara, com o que eu sei e com o que eu conheço, somado àquilo que esse cara já tá fazendo e ao que ele pode ser, isso pode ser muito grande e muito bom para todo mundo. Então eu vou entrar. Sim, ninguém vai dar dinheiro, né? Não, só que a grande... uma possibilidade de crescer junto com só que, cara, o dinheiro não é tanto...
é importante, tá? Mas o dinheiro não é tudo. Muitas vezes o smart money, né? Que fala, né? Que é o... Sim, com certeza. Muitas vezes, cara, o conhecimento vai levar o artista muito mais longe do que qualquer valor, cara. Entende? Então, tipo... primeiro, a tua carreira tem que acontecer. Até falando disso de dinheiro, né? Todo mundo pensa, não tem dinheiro para começar. Normalmente o dinheiro mais atrapalha no começo do que de fato te ajuda, porque o dinheiro talvez depois tu vai precisar para escalar, para fazer alguma coisa assim. Para começar, tu começa pequeno ali, testando, prototipando, para ver o que funciona e o que não funciona. Na maioria das vezes, tu começar com muito dinheiro atrapalha. Então, todo mundo pensa, não começa meu negócio porque não tem dinheiro. Não é por isso. Eu acredito muito nisso. Tá completamente certo. E eu costumo falar, cara, que na música e no empreendedorismo... Cara, é clichê, mas é clichê porque funciona. Cara, mas é um dia depois do outro. Exemplo, tá? Cara, tu quer sair daqui às 5 da manhã pra te ir pra Caxias, pra te subir a serra. Cara, o Waze vai te levar, né? O Waze vai te levar, ele sabe o caminho. Só que tu, no teu olho, no teu carro, se tiver muita neblina, cara, tu vai enxergar 100 metros. Cara... vai enxergando de 100 em 100 metros que tu vai chegar no lugar onde tu quer. Mas se tu entender, cara, tá nublado, não vou conseguir, entende? Não. Tá com neblina, não vou conseguir. Não, cara, não é isso. Calma. Dentro da música, cara, e qualquer coisa, tu tem que ir passo a passo. Tu tem que ir. E agora a última metáfora pra gente encerrar, é assim, cara, tu é um barco. Soltar o teu barco ali no mar. Se tu quer chegar lá no ponto X, que é o teu objetivo, com a música, com qualquer coisa na tua vida, cara, segue um planejamento e vai fazendo as coisas. Executa. Cara, mas se tu virar um pouquinho, alguns graus, vai te levar para um outro lugar. Vai te levar para um outro lugar que muitas vezes é longe do lugar onde tu precisava chegar e muitas vezes vai ser lugar nenhum. Pode ser que seja lugar nenhum. Entende? Então, cara, eu costumo muito falar para os artistas que os artistas precisam executar e precisam ter processos. Tu pular os processos, cara, é clichê, mas é a grande falha de todo mundo. Ótimo, concordo muito. Te agradecer, tem uma lembrancinha aqui para finalizar. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Cara, obrigado pelo espaço mais uma vez e pode contar comigo para qualquer coisa, tanto nos teus negócios quanto no teu lado digital. E obrigado por esse momento, cara, por poder estar contigo aqui. Valeu. É isso aí.